Essas são as empresas que nós vamos conversar hoje e aqui eu quero te mostrar um resumo do que mais de interessante tem nessas empresas, principalmente olhando para precificação e dividend yield, mas calma que a gente vai fazer uma análise mais detalhada de cada uma, vou falar mais detalhadamente de indicadores, pontos não tão positivos, porque temos muito disso aqui nesse vídeo também, uma análise mais na planilha também, te mostrar preço teto, preço justo, tudo que você tem que saber, mais de pontos iniciais mais interessantes. Não se esquece, tá? Se inscreve aqui embaixo no canal para não perder vídeos como esse, já deixa seu like, seu comentário principalmente, mas perceba, hoje falando da Melk, uma empresa pouco conhecida, Melnik, empresa essa muito pouco conhecida de fato, que atualmente é o segundo maior dividend yield da bolsa, só perdendo para outra empresa que também está nessa lista, que é justamente a Sine, 2 anos já sendo o maior dividend yield do Ibovespa, mas já chegamos lá. Melnik, que é uma empresa atualmente com desconto frente ao valor do patrimônio, muita valorização nos últimos 12 meses, uma empresa de apenas R$ 3,49, atualmente esse dividend yield absurdo que eu já te mostrei, a Sine muito parecido. Já a Sine tem um ponto de alerta bem importante que eu tenho que conversar com você daqui a pouco, quando partimos por análise um pouco mais detalhada sobre, então fica aqui comigo que isso é muito importante, tá? Principalmente você que ainda não conhece muito bem o ativo. Atualmente um dividend yield de 55%, uma besteirinha, né? Basicamente você quase que recuperou seu investimento na empresa apenas com dividendo em um ano, um absurdo de fato. Desconto frente ao valor patrimonial, quase 20% de desconto, um PL ridículo, absurdo, e eu já vou te explicar o porquê desse PL. De fato, é o PL atual da empresa, não é um erro, um PL de 1,6 vezes. O que isso significa? Que você demoraria menos de 2 anos para recuperar o seu capital investido na empresa apenas com o lucro gerado atualmente, e esse é justamente o ponto, já vou te explicar isso. Uma valorização absurda, 50%, hoje é uma empresa bem barata também em cotação do que você tira do bolso, R$6, e aqui já começa a ficar mais interessante ainda, são empresas de fundamentos mais interessantes na minha perspectiva, no meu ponto de vista, vou te explicar ao longo do vídeo o porquê disso. Mitre é uma empresa bem interessante, atualmente 60% de desconto frente ao valor do patrimônio, 60% de desconto, um absurdo, um PL bem descontado também, uma pequena valorização, atualmente valorizou bastante aqui nessa metade do ano, pagando 12% de dividend yield de forma recorrente. Um ponto muito interessante da Mitre, isso que as outras aqui não tem tanto, é constância de pagamentos ao longo dos anos. Muito interessante. Quando eu te falo que cada um aqui tem um ponto muito interessante olhando para precificação e dividendos, é verdade, é um setor que vem entregando muito em desconto e remuneração. Uma empresa também muito baratinha, R$ 3,90, e quando falamos da JHSF, dentre todas aqui, olhando para fundamentos, crescimento, resultado de fato, não é a empresa mais barata, não é a empresa que paga melhores dividendos, mas olhando para consistência, indicadores, eficiência, rentabilidade, crescimento de resultado, é a minha preferida de fato. Atualmente cotada ali na casa dos R$ 5,23, veio de uma valorização muito relevante ultimamente, 32% nos últimos 12 meses, um PL muito descontado de forma recorrente, isso aqui é um absurdo, tá? 3,34 vezes o lucro, tem um pouquinho de não recorrência no resultado, mas é muito pouco de fato. Um P sobre VP com 40% de desconto frente ao valor patrimonial depois dessa valorização absurda que eu tô te mostrando, e um dividend yield hoje muito mais medíocre, né, 7% apenas, justamente por essa valorização. Como eu sempre te lembro, o dividend yield ele é a junção do DPA que a empresa pagou sobre a cotação atual. Então, se a empresa valorizou, o dividend yield cai. Não necessariamente a empresa está pagando menos, mas sua remuneração, conforme o preço atual do ativo, é menor. Então, vamos começar falando sobre a empresa não tão conhecida assim, a Melnik, uma empresa bem interessante, tá? Comecei a estudar, a fazer análise, a acompanhar um pouco mais de perto recentemente, trouxe já alguns vídeos aqui no canal. É uma empresa especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais, com foco em imóveis de alto padrão, aqui mais voltado de fato para o residencial. A gente vai ver muito isso nessas 4 empresas, por exemplo, esse foco maior no residencial, sendo que a Melnik é uma empresa muito pequena em patrimônio líquido. Dentre todas as empresas dessa lista aqui, é a menor, um patrimônio líquido de 815 milhões, um valor de mercado ainda assim com desconto frente ao seu valor patrimonial, uma dívida líquida, e esse ponto é muito interessante e é o oposto, por exemplo, da Mitre, tem como um ponto de risco muito elevado justamente o seu endividamento. A Melnik tem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais caixa disponível
nível do que dívida bruta. Isso aqui para uma empresa de construção civil traz uma segurança, um fôlego no investimento muito maior. Justamente por isso, um dos pontos, né? É uma empresa com valor de mercado muito próximo, é o menor desconto aqui que vimos nessa lista, frente ao valor patrimonial, justamente o indicador P sobre VP. Quando olhamos para resultados, é uma empresa que entrega resultados interessantes, olhando para margens também, vem de um crescimento de receita de 2023 para cá, traz uma quedinha de receita, de lucro líquido também, não muito impactada por resultado financeiro, de fato foi uma queda operacional de fato. Lembrando, é um setor, é um ambiente mais volátil de fato, incorporação, principalmente no caso de fato, incorporação, olhando mais para construção civil, empresas que têm um braço com a recorrência mais forte, como é o caso da JHSF, acaba não sofrendo tanto com volatilidade. Mas no caso de incorporadoras, como por exemplo a Sign, que a gente já vai falar aqui nesse vídeo, sofre de mais volatilidade de fato. Mas olhando para os indicadores, a Melnick hoje, muito descontada, como já te mostrei, o preço pago frente ao lucro já não está tão descontado assim, um indicador que está acima da média atual do Ibovespa, por exemplo, mas o ponto que eu chamo sua atenção é um payout de 400% para te pagar hoje 33% de dividend yield. Então, presta muita atenção, não pode se olhar apenas para o dividend yield da empresa. Eu sempre converso com você isso. Pelo menos você tem que olhar 5 coisas. Isso é coisa que eu falo no meu projeto, onde eu te ensino a analisar as ações 100% desde o início até o final, precificação, tudo que você tem que saber. Mas vou abrir aqui para você. Pelo menos 5 pontos você tem que analisar na empresa ao olhar dividendos, que é justamente dívida líquida sobre EBITDA, uma dívida negativa, então 1 ponto. Margem líquida, 6% de margem líquida é uma margem muito apertada. Então o ideal é que a empresa não faça, o ideal é que a empresa não tenha um payout muito elevado, porque é muito sufocante para o resultado dela e para o reinvestimento nela mesma. Então aqui seria um ponto negativo na empresa, justamente essa margem muito apertada com um payout muito elevado, e esse que é o terceiro ponto que você tem que analisar, o payout que a empresa paga para fazer um dividend yield tão elevado nesse caso, esse que é o quarto ponto, e também aqui embaixo justamente a média de pagamentos dos últimos anos, esse que é o quinto ponto. Então veja, hoje é uma empresa que paga 33%, mas quando olhamos para a sua média, vemos que o pagamento é muito menor, já vou te mostrar o payout histórico da empresa também, mas ainda assim um ótimo pagamento, 24, 23 bons pagamentos, 22 e 21, menores, bem menores, mas ainda assim acima do mínimo estabelecido pelo Décio Bazin, que são aqueles 6% de dividend yield, mas partindo para a planilha de gestão de investimentos, perceba, é uma empresa que, sendo bem conservador até com a projeção, apenas 70% de payout, desconsiderando, é lógico, totalmente aquele payout extraordinário de 400%, mesmo assim, a Melnick tem uma ótima capacidade de pagar dividendos, uma perspectiva de pagar ali na casa de quase 13% de dividend yield agora em 2025, olhando o preço teto, esperando 10% de dividend yield para 2025, análise de precificação, poderia se pagar R$ 4,50 na Melnick hoje, 30% de margem de segurança, um PL projetado na casa de 5 vezes, bem interessante, um ROI projetado na casa de 18 vezes, o retorno frente ao investimento aos preços atuais, mesmo depois de toda essa valorização, partindo para a planilha das ações mais baratas da bolsa, onde essa planilha automaticamente, ela é vinculada com a B3, mostra o preço teto médio, ou seja, o dividendo médio dos últimos 5 anos de pagamento da empresa, olhando mais para uma perspectiva histórica e não projeção, como eu te mostrei agora há pouco. A Melk é uma das empresas melhores colocadas, nona posicionada, justamente porque de fato paga muito bem, paga com uma consistência bem interessante. Não só isso, tem bastante potencial ainda também de valorização, como eu te mostrei, é uma empresa com certo nível de desconto, não é a mais barata da lista, mas sem sombra de dúvidas é uma empresa bem descontada. Já quando falamos da Sign, um dos casos mais absurdos do Ibovespa nesses últimos 2 anos, uma empresa muito descontada, e esse desconto ele é verídico, ele só não é recorrente, ele é totalmente não recorrente. Eu já vou partir para isso, te mostrar resultado. Perceba, a Sign, ela teve uma venda de suas principais posições de shoppings para o XP Mall, já trouxe diversas análises da empresa. Caso não tenha visto ainda qualquer empresa que você queira ver uma análise minha, bota no YouTube Adam Paulo e o ticket da empresa, você vai encontrar muito provavelmente. Tem poucas que eu não fiz análise, mas perceba, a Sign hoje, 2024, 2025, tem um resultado muito elevado, olhando para lucro líquido, justamente por essa venda de posições muito relevantes no seu catálogo. Hoje a empresa é muito menor, tem muito menos ativo, teve essa entrada de caixa, o que virou amortização de uma parte do seu endividamento, e muita parte muito relevante foi pago em forma de dividendos. Então é uma empresa que, quando olhamos para patrimônio líquido, ela decresce, como você pode ver aqui em cinza, ela ano após ano fica
menor, fez redução de capital, alguns movimentos que eu não gosto, não acho tão interessantes. O ponto é uma empresa muito mais volátil, ela só se encontra tão barata frente ao resultado, frente principalmente preço teto, justamente porque a empresa hoje tem um resultado não recorrente, que ela não terá todos os anos. Isso não é do operacional dela apenas, isso não é do operacional recorrente dela. Todos os anos não terão essas margens elevadas, esse PL absurdo. Muitas vezes, inclusive, como eu mostrei aqui embaixo, a empresa traz prejuízos, muitos anos mesmo, ou margens muito baixas, quando não tem essas vendas tão relevantes. Perceba então que no dividendo, hoje, por esses 2 últimos anos, vem pagando muito, absurdamente muito, mas isso que é muito volátil, alguns anos ela não te paga, outros anos paga e paga muito. Então hoje os indicadores não são tão interessantes de observar, justamente por essa não recorrência no seu resultado, o que traz uma margem líquida de 40%, não reflete a realidade da empresa, um ROI de 50%, tanto é que, partindo aqui para planilha de gestão de investimentos, a Saine, ela é a primeira posicionada, a primeira colocada no preço teto do Décio Bazin hoje, e por muito no ranking do preço justo do Benjamin Graham também é a segunda empresa mais desvalorizada, maior potencial de valorização, frente à Médico Fórmula, é a primeira também com maior potencial de crescimento. Isso aqui inexiste. A Saine, ela não tem bom potencial de crescimento, justamente porque ela decresce patrimônio líquido ano após ano. Isso aqui só tá assim justamente pela não recorrência de resultado, e esse é um ponto que eu sei que tô falando bastante, mas é muito importante você levar isso em consideração no seu estudo, na sua análise. Lembrando, para você que também quer ter essa planilha do ranking das ações mais baratas da bolsa, preço teto, preço justo, Médico Fórmula, automáticos e vitalício. E não só isso, projeção, preço teto das principais empresas, inclusive a Saine é a primeira colocada aqui também na minha projeção, controle dos seus dividendos, da sua carteira como tudo, ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo que você precisa de forma automática, vitalícia, funciona no computador e no celular. Você leva uma aula gratuita de brinde para aprender a utilizar a planilha da melhor forma. Então, clica aqui embaixo, é o segundo link da descrição, tá? Quando olhamos para a Mitre, empresa essa que tem análise aqui no canal, tem uma análise bem recente, eu não sei se eu já postei, se eu ainda vou postar, mas já gravei o vídeo, inclusive. A Mitre, é uma empresa muito interessante que, frente ao que entrega, e tem pontos negativos também, é uma empresa muito descontada, atualmente um P sobre VP de 60% de desconto, um PL muito descontado. Atualmente a empresa está muito surrada em precificação, isso que nos gera um retorno com dividendos, um dividend yield de 12% basicamente, atualmente. Olhando para indicadores, já vou te mostrar os pontos de risco da empresa, que em resumo, eu recomendo muito, se já saiu aqui no canal, que você assista o vídeo específico da Mitre, tá? Eu explico isso de forma mais detalhada. Mas se os principais pontos não muito interessantes são margem líquida muito apertado, rentabilidade, é uma empresa que hoje gera um retorno frente ao seu resultado, frente ao seu tamanho, seu capital investido muito baixo e principalmente sua dívida. É uma empresa muito endividada. Vamos lá. É uma empresa muito endividada, muito pequena e de geração de resultado não muito eficiente, pouco eficiente na realidade. Então, uma empresa como essa, ter uma dívida tão elevada, traz um nível de risco para o investimento de fato mais elevado. É um ponto a se prestar atenção. Mas aqui, falando sobre coisa boa agora, primeiro, é a empresa com payout recorrente, 84%, para pagar 12% de dividend yield, muito interessante, inclusive. Isso porque a empresa está muito barata, como já te expliquei, e tem um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10%. É uma empresa, a Mitre, ela é uma empresa de 1 bilhão de patrimônio líquido, é uma microcap, é uma empresa muito pequena e mesmo assim traz essa constância de pagamento ano após ano, normalmente de forma recorrente até muito... Olha isso aqui, cara. 420 milhões de valor de mercado frente a 1 bilhão de patrimônio líquido. Deixa eu te explicar. Você tá pagando, é como se tivessem te dando R$1, uma moeda de R$1 e te cobrando 40 centavos. Toma aqui uma moeda de R$1 e você me paga 40 centavos para eu te dar essa moeda de R$1. Você tá entendendo? O tamanho do desconto é um absurdo. E olha isso aqui, cara. Olha esse crescimento de receita. Ano após ano a Mitre traz um bom crescimento de receita desde 2018, o seu lucro traz uma volatilidade menor com margens muito baixas, como eu já te mostrei, mas ainda assim é um bom crescimento de resultado, de receita, de lucro. Mitre, que na planilha se encontra muito bem posicionada, bem conservadora a projeção, quase 16% de potencial de entrega de dividendos agora em 2025, PL muito baixo, um ROI de 21% frente a um lucro bem conservador, apenas 90 milhões de lucro projetado, e esperando 10% de dividend yield, poderíamos pagar 6,50 na Mitre, ou seja, 62% de margem de segurança. Se encontra muito bem posicionada também, tanto no preço teto como no preço justo, potencial
de geração de constância de pagamento de dividendos e de desconto potencial de valorização. E dentre todas, a empresa que eu prefiro, acho mais constante, consistente, resiliente, mais tem um operacional mais interessante, eu acredito que tem mais potencial de valorização por já ser muito bom. Isso que é refletido no quê? Justamente no seu PL. Perceba que de forma recorrente é o menor PL dessa lista, ou seja, a empresa está muito barata frente ao que ela entrega de resultado de lucro de fato, que no final das contas é o que mais importa a longo prazo no investimento, né? O retorno gerado frente à lucratividade da empresa. JHSF, que atualmente tem um desconto absurdo quando olhamos frente ao valor do seu patrimônio, já é uma empresa maior, tem um patrimônio bem mais relevante, com 40% de desconto frente ao seu valor patrimonial, pagando e perceba, isso aqui é muito importante, tá? A JHSF está pagando hoje um dividend yield mais lateral de fato, na casa de 7%, porém com 24% de payout. E aqui eu te convido a fazer o quê? Uma regra de 3. Vamos colocar que a JHSF sai de 25%, né? 25% de payout, ela vai para 50%, 75% e 100%. Ela sairia de 7%, 14%, 21%, 28% de dividend yield. 28% de dividend yield com 100% de payout. Você lembra que eu te mostrei que tinha uma empresa aqui pagando 33% de dividend yield com 400% de payout. Só para você ver o que? A capacidade que a JHSF, de forma bem saudável, tem de pagar dividendos. Uma margem líquida de 62%. Você lembra que eu te falei que tem que se levar em consideração. Como é que nós botamos no mesmo patamar uma empresa que gera 5%, que é aquele caso de margem líquida, e uma empresa que gera 62%? Ou seja, 62% de toda a receita operacional líquida da empresa é convertida em lucro líquido. Isso é um absurdo. Um ROI muito interessante, 18%, um ROIC interessante também, uma dívida líquida sobre EBITDA muito controlada, abaixo de 2,5 vezes para o setor, é uma dívida líquida bem controlada. JHSF, inclusive, que é a quarta empresa com maior potencial de valorização, empresa muito desvalorizada frente ao que entrega de fato. Olhando aqui para a Magic Fórmula, potencial de crescimento, a 19ª empresa, muito bem posicionada, inclusive, quando olhamos para a média dos dividendos dos últimos 5 anos, se encontra bem posicionado também, ainda tendo margem de segurança, sendo que a JHSF não tem uma média tão elevada assim. Olhando para a projeção, atualmente a empresa tem uma capacidade de gerar ali 11% de dividend yield, um PL projetado de 3,5%, um ROI de 28%, ROI, retorno sobre investimento, né? Investimento que você fez aos preços atuais, ou seja, quase 40% de retorno total, olhando para dividendos e potencial de retorno com valorização frente ao preço atual do ativo. Esperando 10% de dividend yield, poderíamos pagar R$6 na JHSF hoje, tendo margem de segurança. Então, assim, de fato, olha essa lista. A gente vai fazer uma análise aqui, vamos puxar aqui uma análise setorial, né? Olhando para as 4 empresas, olhando para os indicadores. Não se esquece, a planilha, caso tenha interesse, está aqui embaixo na descrição. Vamos colocar uma empresa do lado da outra. E aqui, cara, é complicado, sabe por quê? Porque a Sign, ela não deveria estar aqui nessa comparação, porque ela vai poluir a comparação, justamente porque ela tem muita não recorrência no resultado. Não é um resultado que todo ano vai ser igual, vai ser muito menor, inclusive. Então, assim, você percebe que olhando para a precificação é a mais barata em quase tudo, olhando para rentabilidade, também uma rentabilidade muito desproporcional, 50% de ROI. Então, para não poluir nossa análise, vou tirar aqui a Sign para a gente ter uma análise mais justa, mais limpa até mesmo. Beleza. Agora sim, olhando para a PL, o preço pago frente ao lucro, a JHSF é a mais descontada de longe, inclusive. Esse que é o principal indicador de precificação para empresas não endividadas. Para empresas que já têm um nível de endividamento mais elevado, é aconselhado se observar o EV sobre EBITDA, que leva em consideração o EBITDA da empresa, resultado operacional e também o seu nível de endividamento. Mas mesmo assim, a JHSF é a melhor precificada. Quando olhamos para dividendos, aqui temos muita não recorrência, um payout absurdo. Quando olhamos para a Melk, já te mostrei que a JHSF é a que tem mais capacidade de pagar dividendos em uma constância, uma recorrência, olhando para margens. Um absurdo. Cara, isso aqui é um absurdo, tá? Perceba, a JHSF, ela tem um pouco de resultado não recorrente nesses últimos trimestres, então o resultado dela tá um pouco inflado também, mas uma margem líquida, EBITDA, uma margem EBITDA de 95%, uma margem líquida de 62%. Olha a disparidade entre a JHSF e as outras duas. De fato, muito desproporcional o quão, porque ela trabalha muito mais com recorrência. O operacional dela, ela trabalha muito mais com recorrência. Ela não tem tanto, não é incorporadora, né? A incorporadora é que normalmente tem gastos, fluxo de caixa mais apertado, mais corrosivo de fato. Nesse caso a Mitra e a Melk são incorporadoras de fato.
A JHSF ela tem um braço também de incorporação, mas não é o principal operacional ainda. Ela pretende ampliar isso, inclusive. Quando olhamos para rentabilidade, retorno, é uma empresa que também se destaca, a JHSF. Então, já deixa aqui embaixo no comentário qual das 4 empresas, na sua opinião, e se possível, o porquê também, para agregar valor, é a mais interessante. Olhando para dividendos, precificação, deixa seu comentário aqui embaixo. Aproveita, já se inscreve também no canal para não perder mais vídeos como esse. E para você, investidor que quer conhecer toda a minha metodologia de análise quantitativa, qualitativa de precificação, principalmente esse que é um dos focos principais aqui do canal, eu te convido a assistir 7 aulas direto ao ponto, aulas simples para te ensinar tudo que você tem que saber sobre escolher os melhores ativos, precificação, estruturar uma carteira de renda passiva que gere renda passiva, crescimento de patrimônio de forma o mais segura possível. Clica aqui embaixo no link da descrição, é o primeiro link da descrição. Você vai entrar na página, vai assistir um vídeo muito rápido onde eu te explico melhor, mas aproveita, porque hoje o projeto está saindo por menos de uma pizza, por um valor que você vai levar para o resto da vida. Então, primeiro link da descrição. No mais, foi um prazer te ter por aqui. Eu espero te ver nos próximos vídeos e é só o começo.